Vez gastroenterologista, Dr. Marcos Belotto, bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bom, Tudo obrigada. Ótimo. Eu já vi que você trouxe aqui um ilustra pra gente mostrar daqui a pouquinho, achei uma graça. Obrigado. Você que fez, doutor? Foi a Bruna. Foi a Bruna, é. Não, a produção é tudo, na verdade. Tá aqui, ó. A gente adora ilustrar de maneira lúdica para o pessoal entender. Antes da gente começar, da gente mostrar um ilustra que a gente tem em vídeo também. Até para que a gente entenda o que é a diverticulite, a gente pode dizer que é um problema que, dependendo do grau que acomete, que esteja, pode sim ser um problema fatal? Sim, com certeza. A doença diverticular pode, desde o paciente não ter sintoma nenhum, até evoluir a óbito. Olha isso, gente. E como você mesmo falou, você já conheceu pessoas que quase evoluíram a óbito por causa de uma doença que muitas vezes ela não sabe que tem, outras vezes se negligencia e outras vezes por não fazer o diagnóstico correto. E como a gente vai ver, Carol, e você sempre frisa isso, é muito relacionado com a dieta, com os hábitos alimentares e que você sempre fala, né? Então, assim, tem alimento que é proibido depois de diagnosticar diverticulite, tem aqueles que podem ser eficientes. Isso. Vamos começar com um videozinho, então, que vai mostrar, de fato, o que é diverticulite, onde ocorre e o que é. Geralmente ocorre aqui no intestino grosso, aqui, dá pra gente ver aqui que é o sigmoide, que é o lugar que é mais comumente que a gente vai falar. Aqui é o que? A mucosa do intestino e a gente vai ver que é os divertículos, são bolsões. Tá, tudo isso são divertículos. Ó, aqui é um divertículo. Ah, tá. Aqui seria o intestino. E aqui seria o bolsão. Certo. Ó, outro bolsões, porque geralmente você não tem um só bolsão, são vários bolsões. O normal é não ter... Não ter nada. Isso é o divertículo. Esse é o divertículo. Então essa é a doença. Isso. Certo. Aqui quando ele inflama, a gente tá vendo no filme o que acontece? Entra fezes aqui dentro e essas fezes não conseguem sair e acabam inflamando e, consequentemente, infeccionando. Quando é atuado na fase precoce, você impede que rompa. Se rompe, cai o quê? Fezes dentro do abdômen. Então, a gente está falando desde uma doença que não pode ter nada, até doenças que caem fezes no abdômen. E isso traz uma infecção generalizada. Nas fases precoces, como eu estava mostrando, você pode só puncionar. Tá. Nas fases que são mais avançadas, você tem que tirar um pedaço do intestino. Que seria a cirurgia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o vídeo acho que vai continuar, mas eu queria um pouquinho para nossa mesa, que você colocou exatamente para ilustrar, então, esses divertículos. O comum, o normal, é que a gente tenha o intestino, a parte rosinha. Isso. Lisa. Para se ter uma ideia, Carol, mais ou menos 50% da população idosa tem divertículos, mas não são 50% dos idosos vão ter diverticulite, que é a inflamação. Entendi. A diverticulite é a inflamação. E o que acontece? Você pode ter os divertículos e passar o resto da sua vida sem ter sintoma. Certo. Então, muitas vezes, o paciente só descobre que tem isso através de exames de imagens, como tomografia ou colono. E é interessante que os hábitos alimentares nossos vêm aumentando a incidência. Então, o que causa? Por que surgem aí essas bolsas? Existem várias teorias e as teorias que hoje a gente sabe que são mais aceitas é tudo que acaba gerando a pressão aumentada dentro do intestino. Isso é estresse do dia a dia, a gente tem que segurar muitas vezes para ir no banheiro porque está em reunião, você está apresentando aqui, não vai poder sair, então você fica 1, 2 horas segurando. Olha só. Além disso, uma dieta pobre em fibras acabam gerando constipação e, consequentemente, aumenta a pressão dentro do intestino. E outra teoria que é advogada é a obesidade. Sério? Tanto que, antigamente, a doença diverticular era mais em homens, porque vivia no meio social, tinha que ficar constantemente em reuniões. Hoje, homens e mulheres cada vez trabalhando mais, tendo uma vida mais ativa,
está se igualando os pacientes em termos de incidência entre homens e mulheres. Então, de repente, o consumo muito restrito de fibras aumenta a pressão e aí essas bolinhas, que são os divertículos, podem surgir. Isso. Olha que interessante. Isso até criança, numa fase até infantil, não? Não. Geralmente a incidência ocorre acima dos 50 anos. Por quê? Ano após ano você vai comendo errado, você vai prendendo o intestino, você vai aumentando a pressão dentro do intestino e com o envelhecimento, o intestino não consegue o quê? Aguentar essa pressão e forma os bolsões. Mas pode ser que até pessoas mais jovens desenvolvam. Sim. Por outros motivos. E mais do que isso, quando os pacientes desenvolvem abaixo de 30 anos, geralmente são formas mais graves e que cursam em cirurgia. Agora, o que vai ser aí, digamos, algo que nos faça levar até um exame como esse? Porque você não vai fazer uma tomografia do nada, ou é um exame, porque assim, não é de rotina. Não, mas por que sabe-se que hoje vem aumentando o diagnóstico que se dá dessas doenças? Ao longo da vida, principalmente acima dos 50 anos, os pacientes começam a fazer exames de prevenção. Tá. No exame de prevenção está incluído o que? A colonoscopia, para prevenir o câncer cólon retal. E é onde geralmente a gente acha. Olha que interessante. Já encontra, então, alguns dos divertículos, Isso. porém, não inflamados. Isto. Né? Ainda num estágio menor. Uma pergunta, doutor. Você comentou a respeito de alimentação, de ser alimentação saudável ou não. Depois a gente pode entrar até na parte de prática de atividade física ou não, que também pode estar envolvida. Agora, por que você trouxe milho? Esse daqui é o pistache, né? Isso aqui é bom ou é ruim? É ruim. É ruim? É ruim. O milho, na verdade, é bom, mas para quem tem diverticulite é ruim. Isso, porque conforme está ilustrado aqui, você vai ver que aqui a gente tem um divertículo e tem um grãozinho dentro. E esse é mais ou menos o tamanho dos nossos divertículos originais. Se a gente for ver, essas milho, pistache, amendoim, tudo que a gente mastiga, mas pode ficar pequenos pedaços, quando ele chega no intestino grosso, ele se aloja aqui. Entendi. Uma vez que ele se aloja, começa a inflamar. Então, quando o paciente faz uma colonoscopia e fala assim, doutor, eu tenho divertículos, mas eu nunca tive crise, eu recomendo para o paciente, mastigue bem esses alimentos, mas eu não proíbo. Tá. Uma vez que você teve crise, a gente tem uma série de alimentos que a gente proíbe. E os principais vilões que a gente sempre fala é a pipoca, que todo mundo gosta, pistache, amendoim, milho. A não ser que você bata uma sopa, Isso tudo pode, não tem problema. porque não vai ter o grãozinho. Gente, que interessante. Agora, se comer a pipoca que todo mundo gosta, geralmente todo mundo acaba engolindo um ou outro grãozinho de pipoca. Que tá ali. Eu vou colocar a perguntinha do público e aí daqui a pouquinho vamos falar das crises também, porque deve dar uma dor. Quando que a gente considera crise? Quando ele, como a gente viu no vídeo, ele vai inchar, mas não ainda quando as fezes entram. Isso. Assim, quando ocorre que entra um grão e ele dentro do divertículo. Tá, entrou um grãozinho aqui. E ele acaba inflamando, se você consegue tratar com um antibiótico, clinicamente que a gente fala, você para a doença. Porém, vamos supor que o paciente continua trabalhando ou não é diagnosticado, esse bolsão vai se acumulando e, como a gente mostrou no vídeo, ele rompe. Quando ele rompe, cai fezes dentro da barriga. E aí é o problema. Porque daí, geralmente, quando é um grau inicial, você pode só fazer uma punção. Tá. Quando são em graus mais avançados, tem que levar para cirurgia. Que é a retirada que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Eu acho que quem eu conheço que passou pelo problema, porque teve uma internação grave. E precisou funcionar? Então, vai passar por cirurgia ainda. Mas então, o que eu entendi e o que me assustou, eu falei, vamos trazer a pauta, é o seguinte: o fato, muitas vezes, de não ser diagnosticado. Você já
Conta um pouquinho. Vou colocar a perguntinha do público e a gente volta nessa parte. Por que, então, a gente não consegue diagnosticar tão rápido, né? Vamos lá, perguntinha do público na tela. Fernanda, obrigada. A síndrome do intestino irritável pode evoluir para diverticulite? Ótima pergunta. Então, até que ponto a gente pode relacionar intolerâncias, alergias e o quadro do intestino irritável? Se nós lembrarmos que quem tem síndrome do intestino irritável geralmente pode cursar com constipação, isso é, o intestino preso, e são pessoas que têm muitos gases, isso é, que aumenta a pressão dentro do intestino, sim, você pode cursar, porque é uma das formas que aumenta a pressão dentro do intestino. E da dor na região abdominal? A diverticulite, geralmente, qual é o local mais comum no ocidente de divertículos? No lado esquerdo. A dor que ocorre, geralmente, é uma dor muito forte e que o paciente acaba indo ao pronto-socorro. O grande problema é quando a gente começa a tomar um anti-inflamatório, um Buscopan, eu tenho uma reunião, então eu não vou agora para o PS, que vai ter 4 horas de espera. E daí se agrava. Entendi. E aí pode dar febre? Sim. Quando o bolsão incha e começa a ter pequenos extravasamentos de fezes, dá febre. Aí dá Na febre. fase inicial, não dá. Tanto que quando o paciente tem diverticulite, isso é, que está infeccionado e ele tem febre, é um sinal de alerta. Agora, se a pessoa nunca soube disso, né, não tem a menor ideia de ter diverticulite, chega com uma dor abdominal, ela se confunde com muitas outras dores. E aí, imediatamente, ela tem que passar por um desses exames que você falou para diagnosticar, porque muitas vezes a febre já está alta, já tem uma infecção ali envolvida grave, né? Inicialmente, quando a gente examina o paciente, a gente levanta as hipóteses. Se a gente levanta a hipótese que esse paciente pode ter uma diverticulite, o melhor exame inicial que a gente faz é uma tomografia associada a exame de sangue, porque se a gente está falando que a diverticulite é uma inflamação e uma infecção, no exame de sangue a gente vai identificar. Ah, entendi. Então é um conjunto de coisas, clínico, de raciocínio, o laboratório de ver a infecção e a tomografia, que é um exame, entre aspas, rápido e acessível, que vai fazer o diagnóstico. E tem gente que tem um monte e nem tem ideia. Agora, tem algum fundo genético aí, hereditário? Hereditário, assim, a gente não tem teorias que comprovem que sim, mas se sabe que pacientes, principalmente do Ocidente, têm uma incidência maior de divertículos do que o Oriente. Olha, que interessante também. Acho que também ligado à alimentação. E o que é bom comer, então, para quem tem? Porque eu fico imaginando, a pessoa que teve constipação durante um longo tempo da vida e toma muito remédio para ir ao banheiro. Né? Tem gente que, para ir ao banheiro, toma remédio, que não consegue sem tomar. Isso daí também já é uma pessoa que futuramente tem toda a chance de desenvolver. Tem, porque alguns dos remédios do intestino preso, da constipação, irritam o intestino e a forma de expulsar as fezes é fazendo uma grande pressão. Entendi. Além disso, como você falou, tudo que é alimentos que promovam a não aumento da pressão no intestino, melhora. Então, verduras, bastante água, fibras, frutas. Isso é, uma alimentação saudável. Nós sabemos que condimentos, carne vermelha e principalmente os carboidratos brancos hoje, eles aumentam muito a pressão dentro do intestino. Ah, que interessante. Agora, ainda lembrando dessa pessoa que eu conheci que teve o problema. No momento que está com a crise, né, e que está contendo aí essa infecção, que é uma parte importante do tratamento, caso chegue, né, nesse ápice, a alimentação é totalmente restrita, né? É restrita, Carol, e isso é uma coisa interessante. Se você for ver, geralmente as mulheres seguem muito mais à risca o que a gente fala do que os homens, porque é uma alimentação, entre aspas, chata. A gente põe uma série de restrições, depois que a gente vai progredindo, tem paciente que demora quase um mês para conseguir estar numa alimentação plena.
E vocês são muito mais, por viver a vida inteira cheio de regras, vocês conseguem obedecer muito mais que a gente. Porque tem que fazer sopinha, é tudo bem, é tudo leve, né? Inicialmente tudo é pastoso. água, chá, gelatina, depois dieta Olha isso. líquida, depois cremosa. Eu sempre falo que é como se fosse com criança pequena, que a gente vai começando e vai progredindo. No paciente que teve uma crise séria, é o que a gente faz. Muito interessante. Vamos colocar mais uma perguntinha do público? Olha lá, quem escreveu pra gente? Um beijo, Jussara, obrigada. A doença celíaca tem relação com a diverticulite? Eu também não sei, isso daí também tem ficado na minha cabeça. Tem nada? Porque a doença celíaca em si é uma doença, a gente nasce com ela com uma alteração nossa, genética em si. Tá. Enquanto que a diverticulite, a doença diverticular é algo que a gente adquire ao longo da nossa vida, mas não tem uma relação. Agora, esse glúten pode piorar? Por exemplo, se a pessoa que tem diverticulite, se teve crise e tal, vou tirar o glúten, pode ser uma boa ideia? Se você tem uma intolerância parcial ao glúten ou total, sim, porque isso acaba irritando o intestino. Tá. Então, porque hoje em dia tem muitas vezes pacientes que têm intolerâncias parciais, que hoje, felizmente, a gente já tem testes de sangue que a gente vê. Tá. Então, tem pacientes que têm dores no intestino que antigamente a gente falava que não conseguia identificar e hoje nós já sabemos que são intolerâncias parciais ao glúten. Entendi. A gente tem os mitos e verdades, né, Má? Vamos fechar com eles? E só mais uma pergunta. A relação de sangue nas fezes pode acontecer? Pode. Essa é uma boa pergunta, Carol, porque quem tem divertículos, eles podem infeccionar e inflamar ou sangrar. Para se ter uma ideia, há uma semana atrás foi operado um paciente de urgência que um desses divertículos começou a sangrar e não conseguia parar. Porque você imagina que aqui dentro vai estar passando todos os dias fezes. Tá. Em algum momento você vai raspando e ocorre um sangramento. Entendi. E esse sangramento, geralmente, você pode tentar fazer uma colonoscopia e cauterizar o vaso. Quando isso não é possível, como foi nesse paciente que transfundiu mais que 6 bolsas de sangue, tem que ir para a cirurgia para tirar um pedaço do intestino que está sangrando. Esse aqui dá pra gente tirar? Não, ele tá só recortadinho. Tá só recortadinho. Quando o paciente, então, pra gente fechar que esse aí é o ápice, digamos assim. Vamos tirar um pedaço. Como que é a vida desse paciente depois disso? Praticamente normal. Hoje em dia, principalmente com a cirurgia minimamente invasiva que a gente faz ou robótica ou por vídeo, 2 incisões de 1 centímetro e 2 de 3 milímetros e tira só o pedaço acometido. Eu sempre falo, a gente tira de 30 a 40 centímetros geralmente, que até o segundo mês tem algumas restrições de hábitos intestinais. Depois o paciente tem vida normal. Inclusive de alimentação? Inclusive de alimentação, se ele não tiver outros divertículos no restante do intestino. Entendi. Se tira, então, o máximo que conseguir aqueles que mais inflamaram. E isso é uma coisa importante, Carol, porque muitas vezes o paciente tem divertículos em todo o intestino, mas o local que geralmente infecciona é um único ponto. Entendi. Então você tira esse único ponto ao invés de tirar todo o intestino grosso, para o paciente ter uma qualidade de vida melhor. Entendi. Olha, gente, pensar, né, que muitas vezes uma dor abdominal não leva jamais a pensar num quadro desse, que tantas coisas assim aconteceram como você colocou. Eu vou fazer mais uma perguntinha do público, né, Má? Vamos lá, boa perguntinha do público na tela. Um beijo, Vanessa, obrigada. Quem já fez a cirurgia no intestino, então, pode ter diverticulite? Então, outro tipo de cirurgia, né? Vanessa, essa é uma pergunta que geralmente é feita. Existem esses 2 tipos. Tem pacientes que operam de diverticulite, tiram um pedaço do intestino e, com o passar da vida, não melhoram seus hábitos alimentares, voltam a ter divertículos em outras partes e tem novas crises de diverticulite e precisam ser reoperados às vezes. Agora, tem outras doenças, se você operou o intestino de outra doença, tem uma correlação? Não. Mas é importante saber, eu sempre falo isso para o paciente, se você operou de diverticulite,
mas você não mudou o seu estilo de vida, você vai ter uma tendência no restante do seu intestino formar novos divertículos. Interessantíssimo, doutor. Muito obrigada. Então tem que seguir a recomendação do médico, não é verdade? Tem que, depois de encontrado, claro, muitas vezes tem o problema e a pessoa não tem noção. E eu acho que mais que isso, existem estágios que a gente, como foi desse seu amigo que fala, ó, é recomendado fazer a cirurgia. E a paciente, por medo, vai protelando, o paciente vai tendo crises, e daí estoura esses bolsões, e daí você sai de uma coisa que você faz muito tranquila para um quadro de urgência. Não, e só para fechar, essa pessoa que eu conheço, ela ficou internada durante um período, porque eu acho que chegou nesse ápice aí que você comentou até das fezes terem já entrado no intestino e tal. E assim, mas quase morreu mesmo, com vários antibióticos para conseguir resolver o problema. E então, a chance realmente agora para ter uma vida normal é fazer a cirurgia. Porque imagina que o intestino dele foi, entre aspas, fraturado. Então, se ele tiver uma nova crise, é muito mais fácil de romper. Sim. Por isso que o colega provavelmente acabou indicando de ele ter que fazer uma cirurgia para evitar de ter isso. Olha, interessantíssimo. Tá aí, hoje a gente falou de diverticulite, pra gente, inclusive, ficar atento, não é verdade? Às vezes a gente vê uma pessoa passando por tal coisa e nem tem ideia. Eu jamais falaria se visse alguém que parecesse aqui com uma dor abdominal e tal. Fala, olha, de repente pode ser diverticulite. Então agora a gente está sabendo. Quero agradecer ao Dr. Marcos Belotto, que é gastroenterologista. Quem quiser saber mais, tem um site www.gastrooncologia.com.br, gastrooncologia.com.br. Nas redes sociais também, doutor? Ou tá como Marcos Belotto? Tá como o Marcos Belotto. Marcos Belotto, lá no Insta, no Facebook. Então, doutor Marcos Belotto, você já encontra mais informações. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço, adoramos você. Sempre uma aula. E olha, melhor explicado do que isso. Impossível. Obrigada. Até a